bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Nós vamos seguindo, já passada a temporada de apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2023, nós vamos seguir com aquelas empresas que são do mesmo segmento, daquelas que compõem a carteira do canal e que acabaram ficando para trás porque, como eu já disse, nessa temporada coincidiu de que muitas empresas acabaram fazendo a apresentação dos seus resultados ao mesmo tempo, no mesmo horário. Bom, mas então o que nós temos a trazer aqui é sobre a CPFL Energia, que apresentou os seus resultados. Nós vamos ver o quão interessante eles podem ser e o quanto você tem que prestar atenção no ponto que eu vou citar. Fique conosco aí até o final do vídeo. E para fazer esse vídeo, eu vou me utilizar aqui do release de resultados, aquele que é entregue à imprensa. Também vou me utilizar das informações trimestrais, que elas obedecem o IFRS, que na verdade são aquelas apresentações que seguem os padrões internacionais para as apresentações, demonstrações contábeis. E por fim, eu vou utilizar aqui os slides que foram decorrentes da apresentação da teleconferência de resultados. O que a gente pode verificar aqui são alguns pontos que já nos chamam a atenção, lembrando não, na verdade salientando que essa foi uma apresentação muito rápida feita pela CPFL Energia e que, na verdade, lá na parte de sessão de perguntas e respostas, que muitas vezes tem muito a esclarecer, ela foi muito rápida, teve apenas uma pergunta e a gente já comenta sobre isso logo em seguida. Então o EBITDA da companhia, se comparado com o primeiro trimestre de 2022, você pode verificar aqui, a companhia cresceu seu EBITDA em 33,6%, indo para 3,5 bilhões. O lucro líquido da companhia, IFRS, ele chega a 1,6 bi, sobe 42,1% em relação ao primeiro trimestre. E a dívida líquida da companhia, nós vamos dar uma olhadinha nessa alavancagem, que é o que mais me chamou a atenção, vai a 22 bi, aqui ajustado, com alavancagem de 1,7 vezes. E lembrando que a companhia não possui covenants. Olhando para as informações trimestrais, é interessante aqui você verificar que, do ponto de vista de receita operacional bruta, ela decai pouquinho, ou na verdade permanece bastante estável, mas a receita operacional líquida, que é a que realmente nos interessa, veja que ela cresce aqui a 5,9%, ela sai de 9,2 bi no primeiro trimestre de 2022 para 9,8 no primeiro trimestre de 2023, o que vai ter, evidentemente, um impacto sobre o lucro líquido da companhia. O resultado do período, aqui no caso traduzido pelo lucro líquido, veja, você pode verificar que é o mesmo aqui, ó, do lucro líquido, sai aqui de 1,1 bi para 1,6, e aqui o que chama atenção, veja essa evolução no lucro líquido de 42,1%. Se você acompanhou o canal aqui, você sabe, né, que a companhia ela trouxe aí novos investimentos e até avançou sobre alguns projetos, o que vem a justificar essa variação aí consistente em termos de lucro líquido. Você vai também notar que no caso da CPFL Energia, na hora que nós queremos olhar os balanços de uma forma mais aprofundada, você vai verificar que na realidade a companhia, veja, ó, lá no balanço, isso aqui é uma imagem, é colocado como uma imagem, não é como um texto, então você, se for consultar por palavras, talvez tenha alguma dificuldade. Mas isso aqui vai estar na página 15, que é o que nos interessa, que é com relação ao patrimônio líquido da companhia, que nós utilizamos o patrimônio líquido exatamente para poder fazer o cálculo dos indicadores da companhia lá no final, que eu vou apresentar aqui para ver como a companhia está, não só em termos de saúde, mas também do ponto de vista do quanto vale a pena investir em CPFL Energia. Veja que o patrimônio aqui da companhia vai a 17,8 bi, sendo que ele tinha fechado o exercício de 2022 a 16,2. Nós vamos ver depois essa variação, o que ela significou e o quanto isso vai impactar naqueles indicadores que nós colocamos sempre aqui no final. Por isso que eu peço que você vá até o fim desse vídeo, onde você vai poder verificar assim um quadro mais específico de como está a saúde, como é que está o desempenho da CPFL Energia. Conforme nós tínhamos visto bem no início
dessa apresentação, veja que o EBITDA da companhia ele salta de 2,6 bi para 3,5. Esse crescimento aqui de 33,6%. E o que mais contribuiu justamente aquele segmento onde a companhia ela é mais forte, que é na distribuição, lembrando que a CPFL Energia ela é verticalizada. Ela tem a geração, a transmissão e a distribuição e ainda conta com outros serviços. Então veja que a parte mais forte da companhia é justamente a parte de distribuição. Depois na parte de geração, que contribuiu com 264 milhões e por fim a parte de transmissão e aqui um forte apelo para a CPFL Transmissão, que na realidade foi uma aquisição da companhia em 2022, que foi da Companhia Estadual, em 2021, que foi da Companhia Estadual de Energia Elétrica do estado do Rio Grande do Sul, onde a companhia então ela dá esse maior avanço na parte de distribuição de energia. Algo que a chamar a atenção para você é justamente na verticalização aqui da companhia, você pode ver o quanto contribui para o resultado da companhia a distribuição com 2,3 bilhões, depois a geração com quase 1 e lá atrás a transmissão com 229. Veja que cada um aqui tem uma cor diferente. Do ponto de vista da transmissão, teve essa contribuição aqui de 91 milhões. Você pode notar aqui, conforme eu tinha dito, a Companhia Estadual de Energia Elétrica, que acabou aqui mudando de nome para CPFL Transmissão. Veja o quanto ela contribui aqui para a receita total da transmissão e o quanto ela foi importante na aquisição da companhia. Então aqui mais 76 milhões, as despesas aqui 58 milhões e outros aqui 18 milhões. Para completar, nós temos aqui outros projetos de transmissão com 15 milhões, que é justamente para você verificar que a maior participação aqui para o aumento desses 91 milhões foi justamente da CPFL Transmissão. A evolução do lucro líquido salta de 1,1 no primeiro trimestre de 2022 para 1,6 no primeiro trimestre de 2023. E veja que a maior contribuição está justamente aqui no EBITDA, isso justamente por conta do CAPEX que foi usado pela companhia para fins, né, desse aumento no seu resultado. Apenas para você ficar atento, veja aqui no resultado financeiro, que vai ser um dos pontos que nós vamos discutir um pouco mais adiante. O que eu acho que interessa é o seguinte: o resultado financeiro, quando ele dá negativo, é porque aquele resultado advindo das aplicações financeiras da companhia, ele é menor do que o que ela pagou de juros em função das dívidas que ela possui, ou melhor, dos compromissos que ela possui. Então você pode verificar aqui que as despesas com a dívida líquida chegam a 143 milhões, mais os acréscimos e multas moratórias, multa moratória porque demorou para pagar, 33 milhões, e atualização de ativo e passivo aqui menos 36, e veja que aquilo que é receita da companhia desses investimentos tem marcação a mercado, quase 100 milhões aqui. Provavelmente aí sejam títulos do governo. A alavancagem da companhia do ponto de vista de valor é uma alavancagem alta, 22,8 milhões, esse aqui é um valor ajustado e veja o quanto ela cresceu aqui desde 2020. Você vai verificar que a companhia ela fez fortes investimentos por conta de empreendimentos onde ela necessitou fazer esse investimento. Considerando, a gente viu, né, a alavancagem, a relação da dívida líquida sobre o EBITDA em 1,7, a gente considera isso dentro de parâmetros bastante confortáveis. Até porque você pode verificar que a dívida ela salta aqui de 15,7 em 2020, mas lá naquela época o EBITDA era 7,1 bi e ela vai aqui a 22. Então ela cresce 7 bilhões. No entanto, veja que o EBITDA da companhia evolui em 8 bilhões. Ele fica melhor ali do que o crescimento da dívida da companhia. Portanto, parece que a companhia está administrando ajustadamente esses valores. Uma informação que a companhia traz é justamente a distribuição aqui de 2,4 bilhões em proventos, o que vai arredondar aqui em R$ 2,10 por ação, pagos a primeira vez agora aconteceu dia 16 de maio, hoje é dia 25 de maio de 2023, e a segunda vai ser feito ao longo do ano. Ainda sobre o endividamento da companhia, se você verificar aqui, o custo da dívida nominal de 14,4, pelo menos está abaixo da taxa Selic, e o custo real
quando descontada a inflação, 8,4%. 72% está atrelado ao CDI, por isso é que essa dívida vai aqui a 13,4% e 26% está atrelado com a inflação. E tem 2% aqui de taxa de juros de longo prazo. O que eu queria chamar a atenção, por isso que está lá no início do vídeo, verifique aqui, ó, em 2026, aqui no cronograma de amortização da dívida da companhia, ela tem que pagar 7,1 bi. Então ela tem que se preparar para esse pagamento, um pagamento considerável aqui, tendo em vista principalmente se nós levarmos em consideração que de 2023 até 2025 fica sempre abaixo disso, sendo que às vezes se junta 2 anos e dá menos do que o ano de 2026. Aqui onde você está vendo em azul claro é a dívida de curto prazo, então tem aqui aproximadamente 3,7 bilhões para ser pagos no curto prazo. Ou seja, quando a gente fala curto prazo, é menos do que 12 meses. O que a gente vai considerar aqui no caso será o segundo semestre mais o primeiro semestre do ano que vem. Já no ano de 2024, está mais ou menos dentro do patamar dessa dívida de curto prazo, depois reduz aqui 2,6 em 2025, e aí você pode ver que salta muito aqui. Aliás, reduz em 2025, mas salta muito em 2026, o que faz com que você precise ficar atento, porque aqui a companhia vai ter que tomar algumas decisões, podendo rolar essa dívida, pagando mais juros, ou de fato aí fazer uma composição de caixa para poder fazer essa quitação. E por falar em caixa da companhia, eu não quis entrar lá porque lá os relatórios ficam mais complicados. Complicados não, está escrito, né? Fica mais difícil da gente ver, mas veja que o caixa da companhia ele vem crescendo aqui, 5 bi, ou seja, a companhia ela consegue aí tranquilamente arcar com suas dívidas de curto prazo, hein? E também para todo o ano de 2024. Se ela se mantiver com esse caixa confortável, então certamente esse ponto que é de atenção, ele vai estar suprido aqui para o ano de 2026. E já que falamos no fluxo de caixa, a gente pode dar uma olhada aqui no fluxo de caixa da companhia. Eu vou passar rapidamente aqui para não perder muito tempo, mas olha aqui, ó, o caixa líquido das atividades operacionais, né? Então ele é positivo aqui, um indicativo de que a companhia, para os resultados que ela produz, então ela, como positivo, não, então os seus produtos como serviço, significa que o custo ele é menor do que isso, gerando um caixa positivo das suas atividades operacionais. Mas sobre o caixa, a parte que eu queria conversar com você está aqui nesta linha, que é exatamente quanto ao aumento do caixa. Veja que aqui no ano de 2020 e 2022, lá no fechamento do trimestre passado, nós tínhamos um caixa aqui de quase 3,5 bi. Então, esse caixa aí, ele evolui em 460 milhões, passa aqui então para 4,2 bi. Aquele 5 que a gente viu lá é porque, claro, né, existem outros investimentos que a companhia faz, então tem que fazer o somatório disso tudo para dar aqueles 5 que nós falamos lá. Mas o importante aqui é que a companhia continua gerando caixa. E como eu disse lá na origem, nós acompanhamos toda a apresentação aqui de resultados da CPFL Energia, e nessa parte aqui onde chega no Q&A, que são as perguntas e respostas, veja que resta uma parte aqui no final, e isso é feita uma pergunta que é sobre a questão da relação CPFL com Elba, e nada mais se tocou no assunto. Portanto, uma apresentação assim, bem rápida feita pela companhia, onde na verdade ela salientou assim, de uma forma bem mais ampla, onde ela se ateve mais, foi exatamente na parte dos seus resultados. E desses resultados trazemos agora para a nossa planilha de indicadores. Veja que nós tínhamos uma projeção aqui de 42,7 bi para 2023, porque nós considerávamos esse crescimento médio composto aqui, o CAGR, né, 8,75%. E foi feita até uma pergunta no canal, vou responder depois quando eu faço aqueles vídeos de perguntas e respostas. Se o CAGR é 8,75, por que às vezes eu coloco aqui 39,5, veja que decai, né? E se aplicar o CAGR não vai dar esse resultado. É simples, é porque o CAGR ele faz uma análise de quanto a companhia vem evoluindo entre os anos, de ano para ano, de 2018
para 2019, 2019 para 2020, e aqui no caso 2020 para 2021 e 2021 para 2022. Aí a gente consegue extrair aquele valor lá que é o crescimento médio composto. Ou seja, se eu aplicar juros para este resultado aqui em 2018 de 28 milhões, aplicando isso aqui 8,75 em 2018, depois em 19, depois em 20, assim, ou seja, por isso que é uma composição de juros, eu vou chegar nesse resultado aqui de 42,7. Mas acontece que o resultado não precisa necessariamente obedecer esse crescimento, às vezes ele é mais, às vezes ele é menos. Então, para o que a companhia obteve até esse momento, a partir daí a gente projeta como se esse fosse um número estanque trimestre a trimestre. Por isso que a gente chega nesse 39,5, que é abaixo daqueles 42. Com o lucro que a companhia obteve, também da mesma forma, 6,6 bi a gente estima ao final de 2023. Veja que para esses 45,6%, a companhia tem condições aqui para distribuir 2,6 de proventos. A companhia já anunciou, como eu disse antes, R$ 2,10 até o final. Só que ela normalmente faz 3 distribuições no ano, por enquanto só tem 2, por isso que a gente está considerando esse 2,1, não descartando o fato que a companhia possa ficar nesses R$ 2,10 e, por conseguinte, nesses R$ 2,10, não ter mais nenhum outro dividendo a ser anunciado, porque a gente sabe que esse é um ano especial. Ele tem 2 grandes leilões, chegar a 50 bilhões, um agora em junho e outro lá em 2000, lá no final do ano, em dezembro de 2023. Portanto, é natural que as companhias deem um pouco de freada no pagamento desses proventos e fiquem mais ou menos desses patamares. Tanto que a gente não espera aí de outras companhias, até casos que nós temos na carteira, como Taesa e a ISA-CTEP. Observe também que ao tempo desse vídeo, a cotação da ação estava a R$ 31,54. Veja que para o patrimônio líquido que nós apuramos aqui, 17,8 bi, que cresce de um trimestre para o outro 1,78%, 1,78%, nós temos aqui a condição de ter um preço sobre o valor patrimonial por ação em 2,04. Quando está acima 2 ou acima de 2, a gente considera que a ação, nesse caso, aliás, entre 1 e 2 a gente entende que a ação não está cara nem barata. A partir de 2 a gente já começa a olhar que a ação possa estar ficando um pouco mais encarecida. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 5,5, se você comprar a ação a esse preço e para esse provento que a gente, aliás, para esse lucro líquido que a gente estimou, você recebe aí em torno de 5 anos e meio, você recebe de volta. Para os proventos que foram pagos, se nós dividirmos esses 2,61 por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, nós temos um preço teto, ou seja, o máximo que nós pagaríamos por essa ação, R$ 43,51. Se nós formos considerar os proventos pagos de 2018 até 2020, veja que isso dá uma média aqui de proventos de R$ 1,90. Com isso, o preço teto ficaria em R$ 31,66, está acima de R$ 31,50, onde a gente tem um entendimento aqui que a ação possa estar se oferecendo. Com esses proventos estimados para o preço da ação que nós projetamos não, que está sendo utilizado aqui para este vídeo, já que é o preço real da ação ao tempo do vídeo, um dividend yield aqui de 8,2%, o que é bem acima dos 6% que nós procuramos. Para finalizar o nosso quadro comparativo, então todos aqueles dados daquele quadro são trazidos para essa tabela. Aqui nós temos a CPFL Energia e aqui se pode comparar com a AS Brasil, Auren e Taesa. Entre hoje e amanhã devo colocar no Instagram aqui do canal mh.investir. Lá você vai poder fazer a comparação e verificar se alguma delas se encaixa na sua carteira. O ponto de atenção para a CPFL Energia é justamente a questão do seu endividamento, principalmente para o ano de 2026, que a gente viu que o patamar está lá em cima, embora a gente saiba que o caixa da companhia está num patamar bastante interessante, inclusive a companhia parece que se apresenta aí como uma capacidade bastante interessante de concorrer nesses 2 leilões. É algo que a gente tem que observar e ver como será o desempenho das companhias no geral dentro desses leilões, para ver o que a gente pode estimar e ver se essas dívidas realmente
deixam de ter impacto ou pode até ter um impacto maior. Dito isso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.